Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui no canal Pedro Rondinelli para meditarmos juntos o Santo Evangelho. E a igreja nos fala hoje através do evangelista São Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele: Então, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querida Igreja de Cristo, povo de Deus, a palavra de hoje vem nos falar que num dia, num certo lugar, estava Jesus a orar. E um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou os seus discípulos. E o Senhor vai e diz: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Com isso, o Senhor mostra para cada um de nós que nós, como filhos de Deus, temos como missão santificar o nome do Pai. Como Cristo veio como modelo de santificação, a obediência plena ao Pai, veio nos ensinar, Ele, como aquele primogênito em uma multidão de irmãos, a cada um daqueles que em Cristo iriam nascer pela fé, a também viver esta constante busca da santificação do nome de Deus. Santificar o nome de Deus é honrá-lo de todo o coração, amá-lo de todo o coração. Santificar o nome de Deus é não tomar seu santo nome em vão. Santificar o nome de Deus é buscarmos pela graça dele mesmo, do Pai, vivermos uma vida que agrade o seu coração. Então, o Senhor ensina esta oração
dizendo-lhes: então, quando orar, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. E o Senhor bem foca, Dai-nos hoje o pão necessário. Que cada um de nós possamos buscar em Deus a conformidade com aquilo que nos é necessário. Que a ganância do querer ter e esquecendo do ser não esteja presente em nossas vidas. Que possamos ter aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades e também podermos socorrer aqueles que batem à nossa porta. Acima de tudo, devemos ser inconformados na medida que não enche, em questão de ter Deus, de buscar Deus e de estar na presença de Deus. Que cada um de nós possamos buscar sempre sermos ricos e cheios da graça de Deus, para que também possamos transbordar Deus aos nossos irmãos. E o Senhor também nos fala aqui sobre a questão da perseverança na oração. E o Senhor vem nos mostrar através dessa história de uma situação em que chegou um convidado na casa de uma pessoa e esse não tinha o que oferecer. E diz que ele saiu meia-noite à casa de um amigo próximo e foi bater na porta. E aquele amigo recusou atendê-lo, dizendo: olha, já é tarde, eu estou deitado e os meus filhos, não posso abrir a porta para te atender. E aí o Senhor diz que aquele homem não estava disposto a levantar para dar os pães, aquele homem, por ser seu amigo, mas por conta da importunação daquele homem, com certeza ele iria levantar. E com isso o Senhor diz: sede insistentes. Isso o Senhor quer nos dizer para que a gente seja perseverante na oração, constantes na oração. É como que o Senhor está dizendo: olha, eu quero ser incomodado por vocês, me incomodem na oração, busquem constantemente minha presença, clamem constantemente a mim, o que precisarem recorra a mim. E aí ele continua: porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, abrir-se-vos-á, e aquele que busca vai encontrar. E aí ele continua dizendo: porque vós sois mau e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Se um filho pede um pão, vai dar um escorpião, e aí por diante. Então ele com isso quer dizer: eu sou bom, eu sou bom. Se vós que sois mau não dá coisas más aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom, quanto mais o Pai que é bom, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Veja que promessa linda do Senhor, meus irmãos. Dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, ele diz que é bom, Deus é bom, e Deus tem desejo no coração de nos dar o Espírito Santo. Mas é preciso que a gente seja insistente, que a gente peça constantemente. Não desista nem se canse de pedir: Senhor, dai-me o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tenho como ir. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, sem a graça do alto no nosso ser, transformando nossa vida, nos impulsionando, nos movendo na vontade de Deus, a gente se torna como que aquele sal que perdeu o sabor. O gosto, o sabor de servir a Deus é sermos cheios do Espírito Santo, é fazermos as coisas no Espírito, como diz São Paulo à comunidade dos Gálatas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E que eu e você possamos cada vez mais buscar essa presença de Deus e insistir na oração: Senhor, dai-me o Espírito Santo, dai-me a efusão do Espírito Santo, dai-me os dons efusos para bem levar a Tua palavra com este poder que ela tem. Dai-me os dons efusos para anunciar com eficácia, de tal forma que aqueles que ouvirem esta palavra sejam impactados de tal forma que os corações e as vidas se transformem pelo poder da palavra, pela unção do Espírito Santo. Porque é desejo do Pai dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Que possamos dizer: dai-me, Senhor, o Espírito Santo e envia-me que eu vou. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem.